pai, mãe, guerreiro, professor, vários temas ali que vão surgindo nessas experiências. Indo pro lado mais espiritual, não sei como que é a sua visão ali de Deus mesmo. Uhum. Você acha que a gente pode ser ali, tipo um fractal de Deus, como a gente já falou outras vezes aqui, uma visão, um pedacinho do universo ali? E ali nesse momento a gente tem um acesso diferente? Entendi. Ó, tem um documentário até sobre o DMT, né? Chama... acho que Termostato da Realidade, DMT, Termostato da Realidade, uma coisa assim, que traz essa concepção, assim, né, cara? Traz essa concepção de que é como se a nossa consciência, quando ela tá num estado ordinário, esse estado que a gente tá usando aqui, ela operasse em um nível de frequência X ali. Então eu escuto você, eu vejo as coisas de um jeito, todo mundo vê as coisas mais ou menos parecidas e consegue se entender dentro desse estado. Quando você entra em estados não ordinários de consciência, é como se você mudasse a frequência de um rádio ou de uma televisão. E aí o que acontece quando você faz isso? Você sintoniza com outras, né? E, claro, aqui eu tô falando em nível teórico, em nível de algumas concepções de alguns pesquisadores, tanto da psicologia quanto da própria física quântica, né? Então, por exemplo, a gente tem o David Bohm lá, que fala muito sobre a teoria do holomovimento, fala muito sobre teorias holográficas, né? O que significa essas teorias holográficas? Se você pegar um holograma e você cortar um holograma, ele não corta, ele só diminui a qualidade. Por quê? Porque cada parte daqueles fractais ali de informação contém informação do todo. Cada parte de um holograma, ele contém a informação para ser o todo. Então, quando você corta aquilo ali, né, ele vai só espalhar, ele vai só recapitular a informação ali. O princípio seria mais ou menos esse. Às vezes, são casos raros, mas casos muito intrigantes. Relatos que Stanislav Grof traz de situações que as pessoas vivenciaram ali sobre esses estados não ordinários de consciência, de informações que definitivamente não tinha mesmo como elas saberem. Depois as próprias pessoas fizeram um estudo sobre isso, investigaram isso, né, e chegaram a ser umas conclusões muito surpreendentes, né, de fatos, assuntos relacionados a vidas passadas, relacionados a encontros com divindades, relacionados a se identificar com um animal e dar características daquele animal muito específicas que aquela pessoa não tinha, sobre a biologia, sobre o comportamento, né? E aí, uma das possibilidades que a gente pode pensar é essa teoria holográfica. Se tudo contém todas as partes, né? Se o todo está na parte e a parte está no todo, quando eu entro nessa experiência e eu me identifico com um animal, eu posso perguntar, esse animal, ele é só simbólico? Ou será que eu estou vivenciando uma experiência filogenética de um período da evolução, onde talvez eu tenha sido este animal de fato, e isso está enquanto memória, né? E o estado não ordinário de consciência te permite se colocar nessa memória. A gente conversou bastante sobre isso também. Então, uma analogia que o Grof gosta de usar, que para mim assim, ela é muito interessante, cara. O que faz as pessoas hoje pensarem que a consciência está no cérebro? Se eu bato minha cabeça, se eu tenho um traumatismo, isso afeta a minha consciência. Sim. Se eu envelheço, isso afeta a minha consciência. Se meus neurônios eles se deterioram, isso pode alterar a minha personalidade, isso pode alterar a minha cognição. Se eu morro, se a minha atividade cerebral acaba, a consciência acabou. Isso leva a uma dedução aí meio lógica. Tá, consciência é igual a cérebro, não tenho cérebro, não tenho consciência. Agora vamos pensar numa televisão ou num rádio. Você tem uma televisão, você tem um rádio ali funcionando, tal. O rádio, vou usar o exemplo do rádio. Você pegou um rádio ali. Se você leva esse rádio tem um problema, você leva ele para consertar, a pessoa vai pegar lá, vai pegar o componente do rádio, vai trocar, um componente do rádio afeta como aquele rádio vai capturar a frequência. Mas não é o rádio que produz a sua própria frequência. Então seria a mesma coisa se eu falar, tipo, é a mesma dedução. Se um rádio sem componente ou com um componente debilitado afeta a sua transmissão de sinal, eu vou deduzir então que todo o sinal é produzido pelo rádio. Não. Quando na verdade ele é um receptor
e uma espécie de um gerenciador. Você gira o botão e você seleciona diferentes frequências. Mas ele não produz aquilo, ele só pega de uma dimensão maior. Por isso que falam que nós somos uma... Né? Até a gente fala que a gente é antena espiritual. Então, aí fica essa pergunta, seríamos antenas espirituais? Porque aí, esse tipo de experiências de quase morte, né, onde as pessoas relatam coisas ali com atividade cerebral extremamente... não teria como aquela pessoa dar aquele tipo de relato com aquela atividade cerebral quase zero. Né, relatos tão, não só fidedignos, mas de coisas que muitas vezes não teriam como ela saber, porque ela estava de olho fechado, e ela fala que ela foi até um lugar e viu uma coisa, e você confere aquela informação depois. Né? Então hoje tem até um artigo da USP, lá, de alguns pesquisadores da USP, que propõe a hipótese da mente não local, que seria a mente não está só no cérebro. E aí, quando você traz essa perspectiva, muda toda a coisa.